Boa tarde, irmãos. O pessoal está meio quebrado aí depois de ontem, né? Alguns estão com a bolha estourada, outros estão mancando porque a perna está doendo, né? Então, foi um dia muito bom. Ontem nós tivemos um tempo de confraternização com os irmãos do Ministério Português. E eu queria começar o culto agradecendo a todos que se envolveram, né? Tem aí no boletim os agradecimentos, mas vale fazer esse agradecimento aqui no púlpito, né? Agradecer as pessoas que estiveram envolvidas em oração, as pessoas que se dispuseram a comprar as coisas, a fazer lá as saladas, a carne, a assar, a limpar o lugar, né? A reservar o local, caronas e tudo mais, né? Isso é muito bom, é ver que os nossos irmãos estão juntos, estão unidos com o mesmo propósito. E foi muito bom, eu particularmente saí de lá muito feliz, não porque foi só um dia agradável, foi sim um dia agradável, mas eu vi muita presença de Deus ali. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e de forma muito profunda. A gente entrou em detalhes assim da vida das pessoas, de convidados que não conhecem a Cristo ainda. E eu vejo que sempre é uma oportunidade de nós anunciarmos o Evangelho, né? Não só quando a igreja promover um churrasco, um evento, mas a gente, de repente, percebe que não tem tanta necessidade de ser travado para pregar o Evangelho, né? A primeira pessoa que eu conversei lá no churrasco foi um amigo da Cate, né, o Tiago e a Pamela. Eles foram lá, e no começo eu vi que era um cara diferente, que eu não conhecia, e já vi aquele entrave, assim, como é que eu vou chegar e falar com esse cara, né? Falei, bom, o papel de receber o cara é meu, né? Eu que estou aqui, eu que convidei o cara, né? Na verdade foi a Cate, mas faz parte do nosso grupo. Então, eu vou me sentir na responsabilidade de chegar até ele e começar a conversar. E foi muito legal, começou a fluir a nossa conversa, a gente entrou em vários assuntos, e, enfim, eu acho que oportunidades, né? A gente tem que aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. Não só de chegar e, nossa, eu preciso te falar uma palavra e pronto, me livrei. Mas não, de cultivar mesmo, perceber o que tem nessa vida que eu posso abençoar. De que maneira a minha vida pode ser útil para abençoar essa pessoa. Inclusive isso com os irmãos. Eu tive a oportunidade também de conversar com vários irmãos, né? Porque às vezes no domingo é aquela correria e tal. E foi muito bom. Foi assim, algo que eu lembro que no começo estava meio preocupado de como sairia tudo, né? E Deus me acordava assim para eu orar por isso. E teve muita oração nesse evento. E nós vamos falar hoje sobre o poder de uma vida de oração. E eu acho que em tudo que nós fizermos, como igreja, como cristão, no nosso trabalho, na nossa família, se não tiver oração, o negócio não acontece. Às vezes você fala, funcionou bem, o cara organizou, chamou os melhores churrasqueiros, né? Botou uma grana lá, lógico que vai sair um churrasco legal. Mas Deus surpreendeu, e eu creio que é por conta das orações que foram feitas. Nós estivemos ao longo de muito tempo orando pelos nossos amigos, né? Não foi assim, vou convidar qualquer um que eu achar e levar. De repente pode ter tido um caso ou outro, né? Normal. Mas a gente tem incentivado o pessoal a viver uma vida de adoração, orar e fazer a missão de Deus, evangelizar. Né? Essa aqui, na verdade, é a proposta desse ano na igreja. Adoração, oração e missão. E nós sempre falamos muito sobre adoração. Por quê? Porque é o momento onde a gente encontra com Deus, é o momento onde nós, no nosso quarto, no nosso tempo individual, a gente entrega mesmo o nosso coração e ali a gente é transformado. E a partir desse momento com Deus, dessa vida de adoração pessoal, a gente começa a sentir a necessidade de orar. Orar por quê? Orar pela igreja, tem tantos problemas. Orar pelas famílias, orar pelos nossos amigos, orar por causas pessoais. Né, eu fiquei pensando, né, o Niel me perguntou, falou, não sei se todos estavam aqui, mas o Niel falou, quando o homem fica triste, normalmente ele vai e dorme, né, ele quer fugir do problema e tal. E eu fiquei pensando, eu acho que eu fico meio revoltado, assim, meio nervoso, não sei. E ultimamente Deus tem me forçado a me calar. Não no sentido de parar de falar, mas de aquietar a alma. E é muito difícil, né, porque você quer, não, mas está errado, tem que ser assim, e está acontecendo isso. Então, esse já é uma batalha, nós pararmos para orar, nós pararmos para chegar e apresentar diante de Deus, mesmo tendo essa vida devocional, lendo 10 capítulos por dia, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus abençoa e tal, nós temos que ter uma dinâmica nesse relacionamento. E Deus, Ele quer que a gente cultive isso em oração. Por isso que nós vamos falar hoje sobre o poder em uma vida de oração. Esse eu acho que faz um pouco de diferença, eu não sei explicar muito bem a questão gramatical, mas quando eu fui escrever, eu falei poder de uma vida de oração ou poder em uma vida de oração. E eu acho que faz mais sentido nós falarmos isso, porque uma vida de oração, ela traz com ela poder.
poder para avançar, poder para mudar uma situação, poder para mudar as coisas ao nosso redor. E a oração ela é muito especial, irmãos. Eu vejo assim, o Novo Testamento, Jesus toda hora, ele se retira do meio da multidão, a multidão necessitada, precisando ser curada, precisando comer, precisando urgentemente ser atendida, e Jesus dava 110% ali, mas tinha uma hora que ele falava, eu vou orar com meu Pai, eu vou ter um tempo agora com meu Deus, eu quero falar com Ele, eu preciso. E essa questão da oração, eu acho que, na verdade, o primeiro registro que fala de Jesus indo fazer a missão, talvez tenha omitido antes o momento em que ele parou e falou, agora sim, eu estou aqui, estou preparado, eu vou. Né, o tempo de conversar com Deus. E aí ele começa a fazer todas as atividades que ele tinha para fazer na terra. E isso constantemente na vida de Jesus. Aí eu pergunto, Jesus, sendo Deus, Jesus tendo todo o poder, tendo todo o conhecimento, conseguindo olhar para cada pessoa e saber o que estava passando naquele coração, por que ele precisava se retirar para orar? E se Jesus fazia isso, quem somos nós para evitar ter esse momento? E também a ideia dessa pregação hoje é talvez trazer não um método de oração, uma metodologia, mas algo que eu tenho experimentado. E, eu tenho, sei lá, quantos anos de cristão, 12, 10, 13, sei lá, e eu ainda estou aprendendo a orar. É algo meio estranho assim, né? Você fala, o cara foi para o seminário, o cara prega aí todo domingo, o cara vai na célula, toca no louvor e está aprendendo a orar. Tira esse cara daí, né? É desqualificado. Mas, irmãos, eu estou aprendendo a orar. Porque muitas vezes eu tratei Deus como se Ele fosse aquele que tem poder para solucionar só o meu problema. Enquanto que Ele quer que eu colabore com Ele, que eu contribua com Ele, que eu me relacione com Ele em favor de alguma ação. E a gente vai ver alguns exemplos ao longo da pregação. E por que a oração é importante na adoração? A adoração não é só o momento do louvor, nós já falamos muito disso. A adoração é você ter aquela vida. A gente fala, o que é adoração? O pessoal responde, é um estilo de vida. E o que é oração? Oração também é um estilo de vida. O cristão, ele precisa aprender a parar e orar. E orar não é só pedir. Pedir faz parte da oração. Mas nós vamos ver ao longo dessa mensagem que além do relacionamento com Deus, a oração também nos traz uma incumbência, uma atividade, uma missão, que é de interceder também. Então nós vamos falar do nosso relacionamento com Deus e depois, nessa questão da intercessão, do nosso relacionamento com as pessoas, ou com as atividades que nós estamos envolvidos. Então eu faço uma pergunta, sabendo que é muito importante para o reino avançar, ou para as nossas famílias serem tratadas, ou para haver cura na nossa vida, ou até mesmo na vida em comunidade, se é tão importante assim a oração em todos esses aspectos, por que os cristãos têm dificuldade de cultivar e viver uma vida de oração? Quantos aqui conseguem ter tempo de qualidade em oração? Constantemente. Não porque é um método. Nossa, agora deu 10 horas, eu tenho que fechar tudo aqui e ter meus 10 minutinhos de oração. Não, mas por ser algo que você ama fazer, por ser algo que o Espírito Santo colocou no seu coração e você sente a necessidade. Isso é uma vida de oração. É nisso que vai ter poder. Nós sabemos que nós temos essa arma. E Deus está me despertando para isso. E muitas vezes, irmão, eu já dei muita cabeçada assim, né, na parede de querer fazer do meu jeito, querer fazer da minha forma. E você vai ver, por exemplo, se eu comunicar uma coisa aqui simples, cada um pode entender de um jeito. Porque cada um tem sua cultura, cada um tem sua educação, cada um tem o seu ponto de vista de determinada situação. E aí eu falo, Deus, como é que a gente consegue andar em unidade? Porque o objetivo de Jesus para a igreja é esse, andar em unidade. É através da oração. Porque Paulo tem um momento que ele fala assim, que todos têm o mesmo modo de pensar e agir. Eu falei, como assim, cara? Como é que todo mundo vai pensar igual, né? Vai fazer ali aquela fila, cada um usando a sua bata branca, seguindo na fila indiana, sem pensar. Não. Ele é uma coisa dinâmica no corpo de Cristo. Mas se não tiver oração, a gente não atinge esse pensamento de unidade. A gente não atinge o mesmo objetivo. A gente não entende que nós estamos no reino e nós estamos numa batalha. Então, oração. Essa é a palavra central dessa mensagem. E o primeiro ponto a gente vai falar sobre orar. Orar é se relacionar com Deus. E nós vamos ler o trecho de Tiago 4, de 1 a 6. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, ou então pode ver aqui no telão, Tiago 4, de 1 a 6. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com Deus, com o mundo, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você vê esse trecho e fala, meu, o que tem aí de oração, intercessão, né? Tudo bem, ele fala sobre pedir. E ele fala que existe um problema no pedir, porque muitas vezes a gente pede mal, para gastar nos nossos próprios prazeres, para gastar naquilo que é do nosso deleite. E aí uma frase que me chama a atenção, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se nós estamos orando no sentido de buscar coisas no mundo, que são de acordo com o perfil e o padrão do mundo, então nós podemos nos considerar inimigos de Deus. É estranho isso. E isso tem tudo a ver com o que a gente falou lá do reino, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se eu oro para Deus, eu tenho que orar de acordo com a vontade dEle. Eu tenho que orar de acordo com aquilo que Ele concorda. Não mudar a mente de Deus. Quem é que consegue mudar a mente de Deus? Não tem como. A gente vai viver perdendo. E a melhor forma de nós obtermos poder na nossa vida de oração é concordar com Deus. E aqui ele está falando exatamente isso. Alguns amam o mundo, alguns amam as ideias que tem no mundo, alguns querem seguir nessa trajetória. Mas aqui o mundo, ele se torna inimigo de Deus. São dois perfis completamente diferentes. E aí eu me pergunto, a questão do conhecimento de Deus. Muitos falam, eu quero conhecer Deus. Às vezes as pessoas estão até perto realmente de conhecer a Deus, mas não conhecem de fato. E a oração, na verdade, ela é feita não com base no que Ele pode nos dar. Porque Ele está falando, vocês pedem, mas não sabem pedir. Mas a oração ela é feita com base em quem Deus é. Por isso que é importante a gente ter a nossa vida de adoração, a nossa vida de devoção ao Senhor. Porque o Senhor, Ele se revela no meio das nossas orações. E isso talvez seja algo que precisa acender no nosso coração. Nós vamos falar um pouco sobre intensidade. Né? E eu fico pensando, nossa, a oração às vezes parece um negócio meio maçante. Parece que você fica ali, você faz um certo esforço e alguém se identifica com isso? Quando você vai orar, você fica ali um tempo parado e fala, meu, parece que não aconteceu nada. Mas isso é o quê? É uma visão limitada. Porque se nós estamos orando para Deus, que é todo-poderoso, esse Deus que pode dar tudo que nós quisermos, ou conforme aquilo que Ele concorda, então nós não deveríamos ter esse tipo de fé. Nós deveríamos entrar, de fato, com coragem, com ousadia, e clamar a Deus. É o Senhor que está ouvindo essa oração. Então a oração ela é respondida não porque nós oramos bem, ou porque nós oramos certo, mas por quem Deus é. Isso é fundamental. Eu acho que esse, como eu troquei a ideia com o pastor, é o ingrediente principal da oração. Saber que nós estamos orando para um Deus que é poderoso. Isso é a diferença numa oração. Você não ora para o vento, você não ora para o ar, você não ora para o invisível, você ora para um Deus que responde, para um Deus que se interessa, para um Deus que Ele faz sim frente aos valores do mundo. E aí, avançando um pouquinho para alguns trechos de João 14, a gente vai ver algumas promessas de Jesus sobre esse tipo de relacionamento. O primeiro trecho de João 14 fala o seguinte, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Opa, Jesus me dá uma casa. Jesus me dá aí, sei lá, um Rolls Royce, ou Audi, ou um Jaguar, sei lá qual é a sua preferência. Então as pessoas começam a pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e peraí, se eu pedir no nome de Jesus, então será feito. E aí vem os absurdos, e as orações não são respondidas, e a gente volta para Tiago e ele fala, meu, vocês não têm porque vocês pedem mal. Vocês talvez não estejam reconhecendo para quem vocês estão pedindo. É isso que Tiago está alertando os cristãos. Ele fala, meu, Deus é tremendo, Ele é poderoso, Ele pode fazer tudo, mas nós estamos pedindo mal. Por quê? Porque de repente o objetivo não é que o Pai seja glorificado no Filho. Então isso já está alinhando a nossa vida de oração. Isso já está mostrando que se não tem poder na nossa vida de oração, é porque nós precisamos entender esses trechos. O próximo trecho vai falar o seguinte, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nossa, mais um pedido, eu quero ganhar na Mega Sena em nome de Jesus, amém. Nossa, Jesus, eu falei em nome de Jesus.
Eu estou usando o seu nome. Mas qual é a condição? Permanecer em Cristo e reter as palavras permanecerem em nós. Então, como é que é a melhor forma de a gente orar com poder? Primeiro, estando em Cristo. E segundo, orar de acordo com a palavra de Deus. E é isso que eu quero chegar, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque ainda tem uns trechos sobre João que também falam um pouquinho sobre esses detalhes do permanecer em Cristo. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ele nos escolheu para nós irmos e darmos fruto, e esse fruto permanecer. Então, assim, o que é um fruto? É algo que é gerado a partir do quê? Da raiz, né? A raiz que alimenta a planta, e a planta vai lá e tal, todo aquele processo biológico que não vale a pena explicar aqui, e gera o fruto. Mas o fruto, ele não é gerado por nós mesmos. A gente tem que permanecer em Cristo. E depois ele fala assim, eu escolhi vocês. Então, se Jesus nos escolheu, se Jesus está nos chamando para dar fruto, e ele fala assim, que o próprio Pai vai conceder o que nós pedimos no nome dele, então com certeza nós temos que estar alinhado com a palavra dele. E eu gosto muito do Paul Washer, eu tenho visto algumas pregações dele, e ele é um cara assim, ele sempre fala da teologia reformada, né? Onde ele vai, ele prega sobre a teologia reformada, as pessoas querem ouvir a teologia reformada. E aí, nas últimas mensagens que eu tenho visto dele, em públicos diferentes, dias diferentes, palestras ou congressos diferentes, ele sempre está falando o seguinte, talvez muitos aqui na audiência tenham um ótimo entendimento a respeito da teologia reformada. E alguns até criticam aqueles movimentos mais carismáticos, né, que é só na emoção, pular, berrar, sei lá. E ele fala assim, mas pare e pensa, na sua teologia, no seu dia a dia, na forma de você ver Deus, existe vida? Estamos dando os frutos que o Senhor quer que nós possamos colher aí para frente? Esse fruto que vai permanecer? E aí ele começa a falar, eu até posso ensinar a teologia reformada para um papagaio, ele vai repetir a teologia reformada. E eu fico pensando, a vida do cristão muitas vezes é uma vida como de um papagaio. Porque a gente ouve, a gente absorve, a gente entende, a gente cria lá uma estante, um compartimento na nossa mente, isso aqui é a respeito da religião, isso aqui é a respeito de Jesus, isso aqui é a respeito da oração. E a gente cria esses compartimentos na nossa mente e acha assim, eu já sei. Mas e onde está isso aplicado na nossa vida? Porque só o conhecimento, ele é algo interessante, é um caminho, é um processo, mas ele em si não basta. E aí eu pego um exemplo mais prático, o Washer está muito longe, vamos pegar as velhinhas do coque lá, né, do reteté, aquelas que usam saiona, aquelas moças que muitas vezes os filhos estão nas drogas, o marido bate nela, o cara chega bêbado em casa, mas ela está indo todo dia indo lá para a igreja fazer a oração dela. Um exemplo mais perto ainda, a moça que trabalha lá em casa, a dona Tereza. Eu perguntei para ela, dona Tereza, está bem? Ela tem um jeito muito engraçado de falar, tô sim, não sei o que e tal. Aí eu falei, e aí, tá indo na igreja? Tô sim, não para de ir para a igreja, eu vou para a igreja porque Deus é bom e tal. E o que você tem aprendido na igreja? E aí ela falou assim, aprendi a ter paz no meu coração, aprendi a falar com Deus. Eu falei, peraí, ela não fez seminário, ela não é uma missionária, ela não tem um curso de teologia, mas ela está pregando para mim aqui. Ela está falando, eu vou lá na igreja, e através da mensagem, através da palavra, eu aprendi que eu posso ter paz no meu coração só pelo fato de eu falar com Deus. Eu quase falei para a dona Tereza, me ensina aí qual é o segredo. Porque se a gente está desesperado, a gente está desanimado, a gente está desencorajado, é porque de repente a gente não parou de fato na presença de Deus e começou a colocar em oração as coisas. E quando eu falo que Deus muitas vezes nos chama para orar, é um incômodo mesmo. Você está deitado lá, aí você não quer levantar. E você fala, será que é Deus mesmo, cara? Só mais 5 minutinhos, depois você confirma se é Deus. E você continua deitado. Mas Deus está chamando para orar. Não importa se é ajoelhado, se é deitado, se é em pé. Mas e a disposição da oração? Deus, se o Senhor está me chamando, o que o Senhor quer que eu ore? A gente talvez não faça essa pergunta para Deus. Por quê? Ou por não permanecer em Cristo, ou talvez por não ter a palavra de Cristo permanecendo em nós, ou talvez por não querer glorificar o Pai através desse ato. E aí nós, muitas vezes, não participamos dessa vida de oração. É um desafio, irmãos, eu quero incentivar todos. Quando você tiver esse sentimento, não precisa ser só nesse sentido, mas quando você tiver essa percepção, opa, eu preciso orar por algo, para tudo que você está fazendo e ora. Isso vai trazer benefício.
E se você não vê esse benefício, com certeza, essa vida de oração, essa oração que você fez, vai trazer algo para o mundo espiritual. Alguém vai ser abençoado por essa palavra. Alguém vai ser abençoado nessa sua oração. Isso nós vamos falar mais para frente, que é com relação à intercessão. Mas o primeiro sentido aqui é de ter esse relacionamento com Deus. De estar esperto. Opa, Deus quer que eu ande em paz com Ele. Deus quer que eu realmente esteja aberto para me comunicar com Ele em todo momento. Não só quando eu estou na igreja, não só quando eu estou no meu devocional. Em todo momento. E aí acho que tem mais um trecho de João 16. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. E até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando nós pedimos algo para Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o coração de Deus, para glorificar o Senhor, Ele fala, Ele vai te dar tudo o que você pedir em meu nome. E para quê? Nós receberemos para que a nossa alegria seja completa. Então aqui está um segredo. Esse relacionamento com Deus em oração traz alegria. Cara, alegria. Quantos corações precisam ser cheios de alegria? Com júbilo eu canto. Nossa, era para cantar todos os louvores com júbilo. Né? Não só um específico, todos. Porque nós estamos cantando aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do império das trevas, que nos tirou de uma vida de pecado, que nos colocou numa nova perspectiva. Então aquela alegria. Né? Eu falo, não dá para a gente aceitar um cristianismo morno. Deus vai vomitar a gente. Ele vai pôr na boca, credo, isso aqui é um nojo, joga fora. Não. Intensidade na nossa oração. Intensidade no nosso servir. Intensidade no conhecer a palavra. Aqui, se a gente permanecer em Cristo, o que nós pedirmos, o que quiser, no nome dele, será feito. É uma promessa, isso aqui não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É o próprio Jesus falando. Mas existem as cláusulas, né? Permaneça em Cristo. Isso é difícil, permanecer em Cristo. Por quê? Porque envolve esse relacionamento profundo. Muitas vezes os nossos relacionamentos, inclusive com Deus, acaba sendo um pouco superficial. Já fiz hoje. Já fui no culto. Já tirei a música. São tarefas. Imagina, cara, tipo um relacionamento, marido e mulher, um casamento baseado em tarefas. Mulher, você vai cozinhar, passar, lavar e arrumar a casa. Eu vou trabalhar, eu vou trazer o sustento e acabou. É um contrato. Vocês assistem Big Bang Theory? Tem o contrato lá dos dois, lá do Sheldon e da menina. É um contrato no relacionamento deles. E aí ela vai querer avançar numa coisa mais emocionante assim. Não, porque na cláusula tal diz que eu não posso fazer isso, tal, e você está de acordo com essa cláusula. Nosso relacionamento fala que nós não podemos passar desse ponto. O relacionamento com Deus não tem essas cláusulas. Tem as cláusulas dele, lógico, a gente conhece aqui a palavra. Mas nós temos liberdade na presença de Deus. E Ele quer que nós tenhamos alegria. Uma vida de oração é uma vida com poder. Uma vida de oração é uma vida com alegria. Vou dar um exemplo também prático. O Renato, da MCM, que ele já veio aqui, já trouxe uma pregação, ele se encontrou conosco no começo da semana passada. E ele testemunhando que perdeu o emprego, na verdade ele estava trabalhando, o emprego dele também não era assim, vamos dizer, algo muito glamuroso. Ele entrava no meio das favelas, entrava no meio das bocadas, para pegar os caras que estavam super viciados em crack e tal, e tirava esse cara do buraco e levava ele para recuperação. Então você vê que é uma missão quase impossível, né? E ele falava assim, tinha vezes que eu entrava num lugar que eu não sabia se eu ia sair. Até eu subir o morro inteiro, eu tinha que pedir licença em todos os níveis, para todos os chefes de tráfico, até chegar no ponto que eu precisava chegar. E na hora de descer a mesma coisa. E eu tinha que fazer esse trabalho, não confiando na segurança que os traficantes me passavam, mas em Deus. Então, cara, toda atividade que ele fazia, ele ia em oração. E aí ele conta rindo, lógico, talvez no dia ele ficasse um pouco com medo, né, de subir todo aquele morro e não voltar. Mas ele falou, Jesus, ele fazia sempre uma obra maravilhosa. Em cada situação que eu vivenciei nesses momentos difíceis, eu só tinha que depender de Deus. E Deus respondia com maravilha. Então o cara vive dia após dia esses milagres. Nós podemos viver dia após dia os milagres de Deus. Porque a palavra falou que nós vamos pedir e receber para que a alegria em nós seja completa. Se você tem um relacionamento que está todo zoado, seja com seus pais, seja com, de repente, o seu marido ou esposa, primeiro, permaneça em Cristo. Anda de acordo com os passos de Jesus. Segundo, leia a palavra de Deus, se alimenta dessa palavra e vivencia essa palavra. E aí vai entrar a oração, que é o testemunho que eu quero dar. A palavra de Deus é que vai definir a nossa vida.
A nossa fé em aplicar a palavra de Deus é que vai transformar a nossa oração. E por que eu estou falando isso? É a maneira como eu tenho aprendido a orar. Eu falei que eu estou aprendendo a orar. Eu quero ensinar um pouquinho aquilo que eu tenho aprendido de Deus. E um dia eu estava super ansioso. E eu assisti uma mensagem que me encorajou a orar mais. Só que ele não explicava nenhum método. Não tem nada assim de você ficar 3 horas ajoelhado, voltado para a Meca e tal. Não. Ele fala o seguinte, pega a palavra de Deus. O que ela está te falando? E ora de acordo com isso. Simples. E aí, né, eu lembro que a experiência que eu tive foi no Salmo 115. 3 vezes seguidas, o salmista fala assim, confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. No outro versículo, confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Terceiro versículo seguinte, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e escudo. Eu falei, peraí, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Primeiro, para eu confiar nele. E por que eu devo confiar no Senhor? Porque Ele é meu auxílio e meu escudo. A palavra de Deus está falando. Eu comecei a orar, Deus, se o Senhor é meu auxílio, eu quero aqui dizer que eu estou precisando realmente ser auxílio. Eu estou precisando do seu auxílio. Eu preciso do Senhor vir e me mostrar o que está errado. Por que eu estou assim? Por que eu estou tão ansioso? E o Senhor é o meu escudo. Tudo aquilo que Satanás está mandando na minha mente, que é negativo, que é errado, eu quero que o Senhor anule, porque o Senhor é o meu escudo. O Senhor não vai permitir que essas coisas entrem na minha mente e contaminem o meu coração. Cara, esses 3 versículos que falam a mesma coisa, me levou a orar muito mais do que se eu tivesse com uma lista de oração e fizesse aquilo de forma mecânica. Eu peguei a palavra de Deus e comecei a falar, meu, Deus está mandando eu confiar nele, eu quero confiar no Senhor. Essa foi minha oração, Senhor, eu quero confiar em Ti. Porque o Senhor, aí eu comecei a falar as qualidades de Deus. Cara, isso aqui você passa 10 minutos tranquilo orando. Não é penoso. Você está orando de acordo com a palavra de Deus. E aí, nós podemos experimentar o agir de Deus, porque nós estamos orando de acordo com a palavra dele. A palavra do Senhor é que vai nortear a nossa vida de oração. Então, como nós falamos, primeiro é o reino de Deus, depois as outras coisas. Deus vai acrescentar. Então, Deus, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? É buscar o teu reino, a tua justiça? É andar corretamente de acordo com a tua palavra? Então, eu vou orar de acordo com a sua palavra. E aí tem essas promessas de Jesus que nós lemos em João 14, João 15 e João 16. Um outro exemplo, rapidamente, que fala aqui em Tiago, ele fala um pouquinho sobre o Senhor resistir ao soberbo e conceder graça ao humilde. Então, da mesma forma que existe um comparativo daquele perfil que busca as coisas do mundo e aqueles que são amigos de Deus, agora ele está falando, existe aqueles que são orgulhosos, mas existem aqueles que são humildes. E cada um deles, Deus retribui de uma forma. E aí você pega um exemplo bem clássico aí do que a gente vivenciou no mundo, o Titanic, né? Muitos falam que quando ele foi sair assim, os caras falaram que nem Deus podia destruir o Titanic. E foi uma viagem sem volta, né? Ele foi e não voltou. Isso acontece, talvez, em várias áreas, vários empresários, muitos jogadores de futebol, o cara está lá, não, eu sou o cara, né? E daqui a pouco pode acontecer alguma coisa na vida dele que ele não é mais o cara. Esse é o orgulho. O ser humano ele é abatido por causa do orgulho. E, cara, Deus, ele não só enxerga aqueles que buscam as coisas seculares como inimigos, mas ele olha o soberbo como alguém que ele se opõe. A palavra dele está falando isso. Meu, Deus se opõe ao orgulhoso. Então, o orgulho, muitas vezes, é uma atitude do ser humano de querer contestar Deus. E aí você já não tem mais esse relacionamento com Deus. Nós estamos falando, orar é se relacionar com Deus. Se há orgulho no nosso coração, uma célula a gente compartilhou lá, né? Todos os homens da célula falando alguma coisa com relação ao orgulho. E na hora a gente percebeu, a gente está errado. Vamos mudar essa atitude. Se todos nós somos orgulhosos, a gente está errado. Em alguma área nós precisamos ser tratados. E aí humildade diante de Deus. A humildade, é confiar que Deus vai batalhar por nós. O orgulhoso, ele quer fazer do jeito dele. O orgulhoso quer ver as coisas acontecer da maneira dele. Mas quem é que recebe graça? Humilde, não orgulhoso. O orgulhoso, na verdade, ele sofre uma resistência. Ah, você é forte? Então vai empurrando meu dedinho mindinho até quando você cansar. Deus faz isso. E o cara fica lá, com toda a força dele, não acontece nada. Deus, eu estou até orando em nome de Jesus, mas não está acontecendo nada. Mas por quê? Porque Deus concede graça aos humildes. Então, humildade no relacionamento com Deus, humildade nas orações. E aí é lembrar daquela história que a gente falou já de Moisés, que estava intercedendo com os braços levantados. A gente até brincou, né? Falando que no futebol a gente vai ter um lá com as mãos levantadas intercedendo pelo time e tal.
Mas isso é o que? É uma posição de humildade. A gente não consegue, Deus, vencer o nosso inimigo. Nós vamos orar e clamar ao Senhor. No futebol a gente consegue, né? Então eu vejo que esses exemplos de oração que a Bíblia traz, muitas vezes é de humildade. Teve um rei lá que estava doente, recebeu a notícia que ia morrer, aí ele se humilhou. Falou, Deus, até hoje eu servi ao Senhor, e o Senhor vai me deixar terminar assim? Acho que, se não me engano, era Ezequias. E aí, depois o profeta volta, Isaías, e fala assim, você ainda vai viver mais, acho que uns 15 anos, tal. Fica tranquilo aí, né? E por quê? Ele se humilhou na presença de Deus, e Deus atendeu a oração dele. Agora imagina se ele fosse arrogante, porque o argumento dele foi bom. Eu te servi pra caramba, Deus. E aí já pensou se ele fosse orgulhoso, mas eu te servi, por que eu estou assim e tal? É outra postura. Mas não, ele se humilhou, ele falou, Deus, eu não queria estar assim. E Deus foi lá e concedeu graça para aquele que se humilhou na presença dele. Vamos abrir rapidamente Marcos 10. Talvez eu não vá ler tudo, mas é interessante a gente marcar essa história. Quem sabe numa outra pregação sobre oração a gente pode falar mais profundamente desse trecho. Mas em Marcos 10 tem uma história muito interessante. Marcos 10, 46. Lá fala do cego de Jericó. E aí eles falam que quando eles estavam indo para Jericó, Jesus e seus discípulos, tinha uma multidão absurda ali perto. E aí tinha um infeliz, um cego lá, largadão, no canto, chamado Bartimeu. E Bartimeu, quando viu que era Jesus que estava passando, ele começou a berrar. Eu não vou berrar aqui no microfone para não incomodar vocês. Mas imagina o desespero de um cara cego que ouviu falar que Jesus estava passando. O cara é cego, ele não está vendo nada. E ele fala assim, Bartimeu, Jesus está passando. Na hora ele levantou e começou a berrar, Jesus, vem me curar, Jesus. Começou a berrar. E os caras, cala a boca, não enche o saco, deixa o cara embora, não sei o quê. E ele berrava, ele começava a chamar. Ele ficou assim, fora de si, começou a gritar. A Bíblia fala, começou a gritar. Ele falava assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele nem sabia se Jesus estava passando. Como é que ele ia saber? Não é meio irônico? E aí Jesus parou e falou, chama ele aqui. Bartimeu, eu ouvi sua oração. Bartimeu, eu ouvi você me chamar. Bartimeu, eu ouvi e eu sei que você quer se relacionar comigo. Jesus chamou o cego, que estava intensamente clamando por ele. E ali ele fez Bartimeu enxergar Jesus. Cara, essa cura é muito linda. Ele foi lá abrir os olhos do Bartimeu. E Bartimeu conseguiu contemplar Jesus. Agora vamos trazer isso para a nossa vida de oração. Se a gente não tem um desejo real, não tem uma necessidade real, a gente não vai clamar que nem o Bartimeu. Senhor Jesus, abençoe minha família em nome de Jesus, amém. É uma oração comum de todo cristão. Mas pensa na intensidade. Se sua casa está pegando fogo, você está longe, você sabe que a sua casa está pegando fogo, sei lá, você viu no seu celular lá, tem a sua câmera lá, você consegue controlar de onde você estiver, e você vê a casa pegando fogo, você só vai clamar a Deus. Fala, meu Deus, minhas coisas lá, meus esboços de pregação, meu baixo. Aí você começa a clamar a Deus, tem misericórdia, né, que ninguém sofra nenhum dano. E pensa, uma necessidade real. Você quebrou o carro no meio lá de uma avenida perigosa, você está sozinho, o que você vai fazer? Vai começar a berrar igual o Bartimeu lá. Tem que orar, Fala, Jesus, traz algum auxílio. E eu já ouvi gente falando que muitas vezes quebrou o carro num lugar que não tinha nem condições de chegar alguém lá e apareceu exatamente um mecânico. E o mecânico tinha lá as peças que precisava para trocar o pneu do cara. É Deus no negócio. Agora, se ele não tivesse orado, de repente fala, mano, não vamos chamar esse cara não, que ele dá meio medo assim, né? Deixa ele passar reto. Não sei, cara, eu não sei o que Deus faz em cada situação. Mas Bartimeu, ele falou, agora é minha chance. Agora eu quero receber uma bênção de Deus, eu quero realmente me apegar e conhecer Cristo como Ele é. E aí ele começou a berrar. E ele falou assim, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. A nossa oração respondida faz com que a gente continue seguindo Jesus, que a gente continue nesse caminho. Por quê? Porque a gente experimentou. A gente não foi desencorajado pela circunstância, ou seja, um monte de gente na frente do cego, a própria cegueira, e até mesmo as pessoas desencorajando ele. Para de orar, para de berrar, para de clamar. Ele não vai te ouvir. Quem é você? Você é um cego. Você está excluído aí, você não tem... Ele não vai te ouvir. E ele não se importava com isso. Então, as nossas orações, elas não podem ser interrompidas. Para a gente ter poder na nossa vida de oração, para a gente orar e se relacionar com Deus nesse nível, a gente não pode deixar que as circunstâncias e as pessoas, muitas vezes, abafem a nossa oração. Seja fiel na vida de oração.
fiel. E outra, tem intensidade, né? Bartimeu, mais do que ninguém, mostra intensidade. Ele não orou longo. Ele não ficou orando palavras bonitas. Oh, Jesus maravilhoso, altíssimo, que foi batizado por João Batista e depois a pomba veio e desceu, o Espírito Santo. Não, ele falou, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Então, uma coisa na nossa oração, que a gente não fique filosofando na oração. Não fique falando palavras bonitas, procurando, não, eu tenho que fazer esse esquema aqui na minha oração, aí Deus vai me atender. O esquema de Jesus é, ore no meu nome e te será dado. Permaneça em mim, as palavras permanecendo em você, o que você pedir será dado. Então, não adianta a gente ser politicamente correto na oração. E eu não sei se você está se identificando com isso, pelo amor de Deus, a gente precisa se atentar para isso. Por exemplo, todo começo de culto, oração na célula, às vezes a gente vai lá e faz 1 minuto de oração. Não é o tempo, mas é a intensidade, é o desejo. Meu Deus, esse Deus que eu me relaciono todos os dias, Ele está aqui comigo nesse culto, Ele está aqui comigo nessa célula, Ele está aqui comigo no meu dia a dia. E por que eu vou orar de uma forma ridícula? É igual você bater um pênalti. Como é que você vai bater um pênalti? Você vai dar um canudão no meio do gol para afundar com o goleiro e tudo. Você quer fazer o gol. Mas a nossa oração ainda é aquele chutinho bem vergonhoso, né? Que não bate nem na trave, vai para fora. Alguns vão até para o escanteio, assim, né? O cara é tão displicente. Cara, a nossa vida de oração, irmãos, isso aqui é fundamental. De repente, se a minha mensagem veio até aqui, para aqui, é para guardar isso no nosso coração. Para incomodar mesmo. Como é que é a nossa vida de oração? Ela é intensa? Ou ela só é intensa quando tem alguém conduzindo a oração? Como você se mostra na presença de Deus? Você tem uma necessidade real? Você realmente está acordado para que você saber que você tem uma necessidade real? Bartimeu estava cansado de ser cego. Ele falou, meu, existe um cara que pode me curar. E a oportunidade que eu tenho, eu vou olhar para Jesus. Vou olhar não, né? Eu vou clamar por Jesus e Ele vai me curar. Eu tenho certeza, todos aqui têm uma necessidade. Só que muitas vezes não acreditam na oração. Parou de orar ou não se encoraja em orar, porque talvez não acredite que Deus possa fazer. Talvez esteja mais preocupado com o que as pessoas vão dizer. Talvez esteja preocupado com a circunstância, porque ela parece ser difícil. Então a gente vai continuar com uma oração tradicional, uma oração sem poder. Uma oração que muitas vezes não revela que nós temos intimidade com Deus. Então isso é muito sério, irmãos. A gente tem que ter essa atitude de fé, como Bartimeu, para poder orar de forma mais avivada. E se você está bem na fita, né? Está tranquilo, o relacionamento está bom, a profissão está legal, né? Tem din-din no banco, lá na conta, não tem problema de saúde, não tem, todo mundo da tua família se converteu para Jesus, está todo mundo indo para o céu feliz, todos eles estão super bem com Deus, beleza. Ora pelo outro. O outro tem muita necessidade. Então, cara, a vida de oração, ela é para ser levada a sério. Ela é para ser intensa. Ela é para ser vivida nesse nível de intimidade com Deus. Deus, eu estou orando porque o Senhor sabe essas coisas. Eu estou orando porque o Senhor ama essas pessoas. Por exemplo, eu falei aqui no culto passado que eu orei pelo Samuel, meu amigo, que eu convidei para o churrasco, e aí ele confirmou que ia. Só que no mesmo dia, na sexta-feira ali, depois, um pouco antes do churrasco, ele mandou uma mensagem me convidando para assistir ele tocar num lugar. Aí eu falei, que horas que vai ser ele? Meia-noite. Eu falei, ferrou, o cara não vai, meu. O cara vai tocar da meia-noite a sei lá até que horas. Provavelmente depois vai comer alguma coisa com os caras que ele tocou. E até chegar em casa, vai dormir, vai capotar, vai acordar 2 da tarde, a hora que a gente vai começar o testemunho, a hora que a gente vai começar o louvor, a hora que a gente vai começar a pregação. Eu falei, meu Deus, eu fiquei desesperado, cara, porque eu falei, eu queria que ele fosse tocado pela mensagem, eu queria que ele fosse tocado ali pelo amor dos irmãos. E aí eu voltei a orar por ele. Eu falei, Deus, levanta esse cara aí, nem que seja 10 da manhã, para ele estar disposto, né? E a gente faz, muitas vezes não adianta, ligar, vem aí, não vem, mas ora, Deus vai incomodar o cara. Isso é uma oração de fé. Não que eu tenho oração de fé, mas eu tive uma necessidade. Eu tive que me humilhar diante de Deus. Falei, Deus, já fiz tudo que eu podia. Eu acho que é necessidade. Eu acho que é uma necessidade, ele precisa estar lá. Eu sei o que ele está passando na vida dele. Eu quero que ele conheça os meus irmãos. Eu quero que ele conheça pessoas que me ajudaram também quando eu fui restaurado. Esse é o meu objetivo, não é? Que ele vem conhecer pessoas legais. Legais tem um monte de lugar, né? Aqui tem gente boa pra caramba, mas lá fora também tem. Então, oração, irmãos. Vamos nos apegar a uma forma de oração mais intensa. Talvez não seja nas palavras, no volume que você vai usar da tua voz, mas você saber, meu, Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, sabe? O Senhor está vivo. Jesus, o Senhor falou que o que pedimos no teu nome será feito. Sabe? Não deixa essa situação continuar assim, Deus. E aí nós vamos para o segundo ponto,
Orar é ser um intercessor. Orar é você se colocar para tapar a brecha no reino. Intercessão é algo que você sai de uma oração passiva. Deus, obrigado. Deus é isso, Deus é aquilo. Não, você vai interceder. Você vai realmente chegar e falar, meu, aqui está um buraco, eu vou me colocar nesse buraco e vou interceder diante de Deus por essa situação. Então vamos ler Tiago 5, do 13 ao 18. Tiago fala o seguinte: entre vocês tem alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse justo é aquele que permanece em Cristo. Esse justo é aquele que quer guardar a palavra de Deus. Aquele que tem um relacionamento com Deus e quer ser um intercessor no reino de Deus. E aí ele traz o exemplo de um cara mais poderoso, de repente, que a Bíblia cita, que é Elias. Ele fala, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E aí ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meu, Elias. Se você chegar para um judeu e falar, meu, quem que foi Elias? Acho que o cara vai até ficar emocionado de explicar quem é Elias. Tão importante que ele é. Tão poderoso. Meu, você chega assim e pergunta para um brasileiro, quem é o Pelé? Meu, você vai falar, cara, o Pelé é o melhor jogador do mundo, melhor que o Maradona. Você já começa a falar todos os atributos dele. Elias, cara, era um cara super credenciado. Era um cara que, meu, orou e destruiu sei lá quantos profetas. Um cara que tinha intimidade com Deus. Um cara que, se mandava vir fogo do céu, vinha. E ele falou assim, Elias era um homem como você e eu. Elias era um homem comum. Só que ele tinha uma intimidade com Deus que nós precisamos desenvolver. Ele tinha uma fé. Meu, o cara orou e não choveu por 3 anos e meio, é isso? Depois foi lá, orou e choveu. Tanto é que o rei que estava na época, ele ficava bolado com o Elias. Falou, como assim, cara? Se esse cara aparecer aqui, eu vou matar ele. Porque é o que ele está fazendo. Nós estamos sem chuva há 3 anos e meio. Nós no Brasil aqui, né, o Brasil super abundante, faltou chuva, a gente já estava todo desesperado. Imagina lá no meio do Oriente Médio, né, naquela região ali, sei lá, da terra de Canaã, sei lá o quanto que eles sofriam de necessidade de água. E aí vai um profeta de Deus e ora para não chover. Interessante. Mas o fato é que não choveu. Então, na nossa intimidade com Deus, assim como Elias tinha essa intimidade, a nossa oração começa a estender bênção para os outros. E nós começamos a tapar as brechas. E nós começamos a usar a palavra para interceder. De repente eu posso olhar uma pessoa e falar, meu, essa pessoa é assim, já estereotipei aquela pessoa. Ah, esse cara não vai mudar. Ah, esse cara é maconheiro. Ah, aquele cara lá é um prostituto. Ah, aquela menina lá não presta. Meu, essa é a brecha da pessoa, se coloca na brecha. De repente, sei lá, alguém está te atormentando aí, sei lá, da família, um cara chato, um cara que não muda. Meu, se coloca na brecha. Ah, aquela mulher não para de fofocar. Beleza. Se coloca na brecha. Deus, a irmãzinha lá tem problema com a língua. Ajuda ela. Começa a orar, fala assim, ó, porque Deus não se agrada que comecem a falar mal dos irmãos. Né? Deus abomina essas coisas. Pega a palavra de Deus fala isso. E começa a orar por essa pessoa. Isso é tapar a brecha. Isso é você se colocar numa posição de intercessor. E é isso que eu falo quando eu digo que eu estou aprendendo a orar. Porque muitas vezes a minha oração era muito egoísta. É a oração do orgulhoso, só as minhas necessidades. E aí quando você começa a entender a necessidade do reino, você começa a querer interceder pelas pessoas. Por exemplo, o Niel falou, né, esses dias aí foram difíceis, eu tinha que ministrar um louvor. Meu, não é só porque o cara é líder de louvor que todo dia ele vai estar disposto a trazer um louvor super avivado. Ele é humano, como Elias era. Elias teve um momento que estava na depressão. Ficou triste. Falou, meu, onde está Deus? E todos nós somos sujeitos a isso. E aí Tiago fala nessa passagem para orar uns pelos outros. Confessar os nossos pecados uns para os outros. E aí nós seremos curados. Meu, se há doença no nosso meio, talvez não física, mas emocional, sentimental, pode ser pecado não confessado. E qual tem sido a nossa prática de confessar pecado? Não estou falando que você vai chegar aqui no púlpito, ó, gente, quero confessar um pecado. E aí abre para todo mundo. Na semana seguinte, gente, eu quero confessar um pecado. Na outra semana, ó, gente, sabe aquele pecado? Então, eu vou até cometer aquele pecado. Não. Pega um cara assim, que você considera, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você consegue se abrir. Fala, meu, vamos orar junto.
eu preciso de você. Eu estou caindo nessa área. Eu tenho dificuldade de lidar com essas pessoas. Eu tenho dificuldade de entrar nesse nível de relacionamento. Eu tenho necessidade de falar as coisas que eu penso e muitas vezes isso me dá mal. E começa a confessar os seus pecados. Começa a abrir o jogo. Começa a procurar uma intimidade. Alguém que comece a orar por você junto. Isso é tapar a brecha. E muitas vezes a questão do sacerdócio na igreja, né, ficou muito assim, o pastor ora, né? Eu lembro o pastor da Igreja Batista do Povo, sei lá quantos mil membros o cara tem. E ele era um pastor bem velhinho, o Enéas, faleceu recentemente aí. E aí ele falava assim, muitas vezes acabava o culto e todo irmão que passava por mim falou, pastor, lembra de orar por mim. Eu falei, cada um que passa, eu já sou velho, né? Cada um que passa, fala, lembra de orar por mim, eu não vou conseguir orar. Eu falo, não, ora você, busca a presença de Deus. Busca irmãos que consigam orar com você. Eu posso orar se eu lembrar, mas eu não garanto, né? Depois vai ficar na minha conta isso, é triste. Então, essa dinâmica do reino, nós podemos orar com intimidade diante de Deus, nós podemos orar como intercessor para interceder em favor de alguém. Vamos ler Ezequiel, do 22, capítulo 22. Acho que tem no PowerPoint. Ezequiel 22, do 30 ao 31. Presta atenção nesse trecho. Deus falando, procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum só. O que Deus estava querendo? Um homem que se colocasse numa brecha. Diante de quem? Do próprio Deus e daquela terra que estava cheia de problema. Ele falou, não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Deus falou assim, aquela terra estava tenso lá o negócio. Eles precisavam confessar pecado, eles precisavam se arrepender, eles precisavam se humilhar. E não tinha ninguém que orasse por esse povo, não tinha ninguém que se colocasse na brecha. E hoje o que você mais ouve falar é mal da igreja. Ou quem se coloca na brecha da igreja? Quem realmente está preocupado em saber se o corpo está saudável? Você pode ser um intercessor. Você pode se colocar entre Deus e esse problema, para interceder e orar. Só que a sua oração tem que ser essa que a gente falou antes, de intimidade com Deus, de acordo com a palavra, permanecendo em Cristo, com aquela intensidade que Bartimeu clamou. E aí nós podemos orar por essas brechas. Por exemplo, para falar de brecha, nada melhor do que essa situação aí da Samarco, né? De repente uma brechinha, uma fissurinha. Ninguém pensou que poderia dar tanto problema. Ninguém pensou que poderia afetar milhares de vidas. Inclusive, um desastre ambiental. Uma pequena brecha. Cara, uma pequena brecha, ela causou um estrago enorme numa nação toda. Pensa uma brecha na sua vida agora. Eu sei a brecha que de repente eu tenho na minha vida, que eu preciso ajustar. Eu preciso de pessoas que intercedam por mim. E eu preciso interceder por pessoas que estão aqui. Se coloca na brecha. Ora, interceda. Uma brecha não é só uma brecha, ela pode virar algo muito pior lá para frente. Eu vou trazer alguns exemplos. Isaías. Isaías era um profeta. E ele saía dando martelada em todo mundo. Saía só dando palavra de julgamento para o povo. Você, Deus está mandando falar isso. Você, Deus vai te julgar. Vocês estão em falta aqui. E aí, de repente, ele teve uma visão do Deus Santo. O que ele falou? Ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. E eu habito no meio de um povo que tem também lábios impuros. Qual que era a brecha de Isaías? A boca. E qual é o instrumento que Deus usa de um profeta? A boca. A brecha do profeta era o próprio instrumento que Deus queria usar. Ele falou, estou perdido. E aí Deus veio e purificou os lábios de Isaías. E Isaías começou a anunciar a vontade de Deus. Anunciou o Messias. Anunciou o sofrimento do servo do Senhor. Mudou a perspectiva de Isaías. Mas a boca dele era uma brecha. Nós temos o rei Davi. Cara, o rei Davi, a história de Davi é muito legal. Nossa, o cara saiu do zero, foi até o palácio, o cara conquistou, o cara foi uma referência militar, foi uma referência de liderança, mas ele tinha um problema. Ele cobiçou uma mulher que não era dele. Ele tinha tudo, cara, e ele abriu mão desse tudo por conta de um desejo. Ele adulterou. E uma coisa foi trazendo outra. A cobiça trouxe o adultério trouxe um homicídio. O cara já foi fichado ali em vários artigos, né, por conta de uma pequena brecha. Agora eu penso, Natã, o profeta que andava do lado do rei, que era o intercessor do rei, como é que ele não percebia que existia essa brecha?
E aí as coisas acontecem na igreja. Nossa, mas aquele cara pecou desse jeito, como? Porque ninguém orou pela brecha dele. Ninguém se colocou entre Deus e esse cara, para que ele não cometesse esse pecado. Nós temos brechas, irmão, levar a sério isso. Existe coisa na nossa vida que o inimigo quer vir, forçar e destruir. E nós estamos tentando ainda resistir do nosso jeito, com a nossa força. Mas o Senhor quer que nós sejamos intercessores. E primeiro ponto, né, nós mesmos podemos interceder por nós. Fortalecer esses pontos. Ele fala de muro. Fortalecer as brechas que há no nosso muro. O muro é o que faz divisão, de repente, entre as coisas que nós não queremos que entre e as coisas que são nossas. Então, um muro que tem no nosso coração para proteger a gente do mundo, para proteger a gente desses sentimentos que não convêm, de ações que não convêm. Se tem brecha, tapa essa brecha. E depois ajuda o seu irmão a tapar, porque às vezes ele não vai ver que ele tem essa brecha. E aí eu pensei no filme Quarto de Guerra. Vocês assistiram esse filme, Quarto de Guerra? Quantos assistiram? Quantos foram no cinema assistir? Tô zoando. O pessoal tá só com o pendrive aí. Mas ó, é legal, cara. Se você quiser juntar uma galera, ir lá no cinema. O Renato da MCM, ele compartilhou. Quando ele foi no filme, ele falou, quando acabou o filme, cara, tinha várias pessoas ajoelhadas orando. E ali virou um culto. As pessoas começaram a interceder e orar. Por quê? Porque o filme despertou a necessidade. É que assim, eu gostaria que a minha mensagem, quando eu falasse de Bartimeu, despertasse isso na gente. Não, eu preciso orar, cara. Nossa, o Bartimeu foi curado porque ele intercedeu, ele orou. E aí no filme, mostrando todas as situações, em muitos pontos a gente se identifica com o filme, com as pessoas do filme, ele traz essa vontade de falar, eu quero interceder pelo povo de Deus. Eu quero interceder pela minha família. Eu quero ser alguém que levanta de madrugada para orar pelos meus irmãos, para orar por aqueles que não se converteram ainda, para ser realmente aquele que vai tapar a brecha do povo de Deus. E lá no filme, isso não é spoiler, se você ler atrás você vai encontrar essa informação. Todo mundo ia para a igreja. Era uma vida cristã legal, normal. Eu vou no culto, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas, cara, está apanhando até não querer mais. Por quê? Porque só conhece a Deus, mas não aplica esse conhecimento na vida. Eu sei o que é orar. Se eu mandar alguém aqui pegar o microfone e orar, o cara vai orar. É normal, orar é fácil. Mas a oração de intercessão, essa oração de intimidade, essa oração de entrega, de reconhecer que Deus é poderoso para mudar, entregar na mão dele uma situação, isso é alguém que tem uma vida de oração. Isso é alguém que tem poder na vida de oração. E eu quero alcançar isso. Eu não quero esperar chegar a ser um velho de 80 anos e ficar na minha cadeira de balanço olhando por todas as gerações. Eu quero ser um jovem que ore já pelas futuras gerações. Que ore pela geração que estão convivendo comigo. E que, se Deus permitir, consiga conquistar aquelas que já passaram e que não têm o conhecimento de Deus ainda. Então nós precisamos tapar as brechas. E a primeira coisa que a gente pode fazer para tapar uma brecha, arrependimento. Se nós nos arrependermos, com certeza o Senhor, Ele vai lá e vai nos ajudar a tapar essas brechas. O pecado, ele causa brecha. O pecado, ele causa ferida. Ele rompe relacionamentos. E o inimigo usa isso. Então, se você errou, se você tem cometido algum pecado em alguma área, e você não tem confessado isso para alguém, porque nós falamos, Tiago falou, confesse o pecado uns aos outros para ser curados. Então, talvez isso seja um ponto para você, quando acabar o culto, pensar, Senhor, eu quero me arrepender desse pecado. Eu não quero mais andar dessa forma. Tapa essa brecha. Me ajuda, Senhor. Me mostra um lado que eu ainda não conheço de uma vida de oração. Eu quero ser mais intenso. E outra coisa, persistir em oração. Vocês lembram da viúva de Lucas 18, que ela ficava importunando lá o juiz? Toda hora ela ia na casa do juiz, uma viúva, uma mulher sem força, sem prestígio na sociedade, batia na casa de um juiz, provavelmente uma casa muito bonita, muito grande, preciosa, e todo dia ela ia lá encher o saco do cara. Defende minha causa. Aí outro dia, no dia seguinte, o cara estava lá comendo, seu juiz, defende minha causa. O cara começou a ficar assim, tipo, atordoado. Falou, se eu não defender a causa dessa mulher, ela vai continuar vindo aqui dia após dia. Eu não quero mais que essa mulher venha na minha casa me atrapalhar enquanto eu estiver comendo. O que eu vou fazer? Eu vou defender a causa dela. Jesus usou esse exemplo para mostrar que Deus está nos incentivando a ser persistente na oração. E tem muitas vezes que a gente para de orar. Nossa, Deus, eu estou, sério mesmo, 10 anos orando por isso e não acontece nada, vou parar de orar. A oração não funciona, né? E você começa a perder o ânimo de ter essa intensidade na oração.
Mas ele falou assim, Deus está olhando aqueles que estão dispostos a clamar a Ele dia e noite. Isso está no versículo 7. Depois fala, Deus também está procurando aqueles que sempre vão orar e não desanimar. Isso está tudo no capítulo 18 de Lucas. Depois ele fala que também Deus está olhando para encontrar fé sobre a terra. Deus está observando. Ele fala assim, eu vou atender a necessidade de vocês, mas quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? E ele fala que vai fazer justiça rápido. Só que essa justiça que vai ser feita rápida não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas ele ensina, igreja, sejam perseverantes na oração. Não desanimem. Então eu vejo que a gente pode, da nossa parte, clamar e persistir nesse clamor. Tapar uma brecha, continuar tapando a brecha, até que ela realmente seja totalmente tapada por Deus. Eu acho que Deus ama esse tipo de fé. E eu não sei como tem sido a sua fé na vida de oração. Eu não sei se você vê poder na sua vida de oração. E o culto de hoje é exatamente incentivar que a gente ore segundo a palavra de Deus. Se nós tivermos uma leitura diária, provavelmente isso vai ser um alimento para nós orarmos palavras de Deus, não as nossas palavras. Jesus no Sermão do Monte, ele falava assim, os gentios, eles oram coisas vãs, eles oram repetições. Que não seja assim entre vocês. Por quê? Porque ele estava falando, existe um meio de orar diante de Deus que é aceitável. Primeiro, o coração quebrantado, o arrependimento, uma vida que agrada a Deus. E segundo, uma vida que está disposta a abençoar outras vidas, tapar as brechas, ser um intercessor. Então a pergunta que fica é, nós precisamos ou não precisamos mudar a nossa maneira de orar? Isso é para a igreja pensar. E também nós devemos ou não devemos confiar em Cristo, quando Ele diz que é importante nós termos intensidade na oração, nós temos talvez, um tempo reservado para orar, porque Ele tinha esse momento reservado, ou até mesmo na persistência em orar, já que Ele ensinou sobre isso. E aí o último versículo que eu gostaria de deixar é Efésios 6,18. Ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, irmãos, a vida de oração é algo muito precioso que Deus nos deu. E Ele quer que seja uma vida frutífera. Nós lemos lá, Ele quer que dê fruto e que esse fruto permaneça. Então, eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem em pé, nós vamos ter um tempo agora de orar. Um tempo, talvez, de se arrepender. Um tempo de realmente se colocar diante de Deus e falar, Senhor, aviva a minha vida de oração. Traz intensidade para a minha vida de oração. Só que isso tem que ser uma necessidade real que você tem. Não adianta um pregador vir aqui, um gidão, começar a berrar para você acompanhar ele. Você tem que ter no seu coração essa necessidade de orar, de se colocar diante de Deus. Então que esse tempo seja assim, esse tempo seja um tempo de nós orarmos e realmente sonharmos com uma mudança na nossa vida de oração. Amém?